A guerra está cobrando um preço devastador, e os números recém-divulgados sobre as perdas russas na Ucrânia são simplesmente estarrecedores. Enquanto o mundo observa, o conflito entra em uma fase ainda mais sangrenta, com consequências que ecoam além dos campos de batalha. E não é só isso. A Europa se debate entre duas armadilhas energéticas, um ex-presidente sul-coreano enfrenta acusações graves de abuso de poder, e Donald Trump lança farpas contra Biden e Zelensky em um jogo geopolítico que pode redefinir o futuro da Ucrânia. Tudo isso, e muito mais, você confere agora em primeira mão. Começamos com um dado que choca: a máquina de guerra de Putin está devorando vidas russas em um ritmo alarmante. Não são estimativas exageradas, mas números concretos, revelados pela inteligência britânica. Desde o início da invasão em larga escala, a Rússia pode ter perdido quase 1 milhão de soldados. Sim, você não leu errado. Só em 2025, foram 138 mil baixas entre mortos e feridos. E o pior, a situação está piorando. Em março, a média diária de perdas ultrapassou 1.300 homens. Para se ter ideia, em fevereiro eram 1.250. No final de 2024, esse número chegava a 1.600 por dia, o equivalente a apagar do mapa uma pequena cidade a cada 24 horas. O que isso significa? Que, mesmo com a linha de frente praticamente estagnada, Moscou continua jogando suas tropas em ofensivas suicidas, sem qualquer consideração pela vida dos seus próprios soldados. Os analistas são claros: após um breve período de calma no início do ano, o Kremlin voltou a pressionar, mas os resultados no terreno não acompanham o derramamento de sangue. Cada novo ataque se transforma em um banho de sangue inútil, enquanto o mundo assiste a tragédia se desdobrar. Enquanto isso, a Europa vive um dilema explosivo: voltará a depender do gás russo? Parece absurdo, mas é a realidade. Empresas europeias estão, aos poucos, reconsiderando a ideia de retomar as compras da Gazprom, não por simpatia por Moscou, mas por medo de Washington. A ameaça vem de Donald Trump, que já deixou claro: se eleito, pode usar o fornecimento de gás americano como arma política. Ele não esconde as intenções: cobrar mais, pressionar aliados e até ameaçar cortar o apoio à Ucrânia se suas demandas não forem atendidas. O resultado: a União Europeia se vê encurralada entre dois fogos: um gás russo barato, porém eticamente inaceitável, e um gás americano caro, mas com o risco de chantagem constante. E não para por aí. A Gazprom, afundada em prejuízos bilionários só em 2024, foram 1,08 trilhão de rublos, pode sair ganhando dessa equação perversa. Alguns países já sussurram a possibilidade de um retorno temporário aos contratos com a Rússia, especialmente se um cessar-fogo na Ucrânia se tornar realidade. Mas será que isso é viável? Sanções mais duras estão a caminho, mas até que ponto elas realmente vão doer no Kremlin? Para entender melhor, conversamos com o politólogo Alexander Morozov, que não tem dúvidas: sanções são a única alternativa real à guerra aberta. Cada novo pacote, mesmo que não derrube Putin da noite para o dia, corrói a economia russa aos poucos. Sim, Moscou pode continuar lutando mesmo enfraquecida, mas a pressão constante é o que impede o Kremlin de se recuperar. O problema é que, sozinhas, as sanções não são suficientes para forçar um recuo. Putin não vai parar por vontade própria, ele só entende a linguagem da força e do isolamento. Mas há uma notícia que pode mudar o jogo: a União Europeia está prestes a dar um passo histórico em relação à Ucrânia. Em um movimento sem precedentes, Bruxelas estuda integrar economicamente Kiev ao bloco antes mesmo de sua entrada oficial. Isso significa acesso imediato ao mercado europeu, investimentos e programas de apoio como se a Ucrânia já fosse membro de pleno direito. Uma jogada ousada, que quebra todas as regras tradicionais e envia uma mensagem clara a Moscou: a Europa não vai recuar, não importa o que aconteça. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Donald Trump faz o que melhor sabe: culpar os outros. Em suas declarações mais recentes, ele jogou toda a responsabilidade pela guerra na Ucrânia nas costas de Joe Biden e Volodymyr Zelensky. Para ele, os dois são os verdadeiros vilões, como se Putin fosse uma vítima forçada a invadir um país soberano. Biden e Zelensky fizeram um trabalho pavoroso ao permitir que essa farsa começasse. Havia 1000 maneiras de evitar a guerra, mas agora o passado não importa. Precisamos encerrar esse conflito o mais rápido possível, declarou Trump. Só que a Europa não engole essa narrativa. Figuras como Kaja Kallas, chefe da diplomacia do bloco, são categóricas: quem quer paz precisa pressionar a Rússia ao máximo.
para querer guerra, basta um lado, e esse lado é Moscou. Todos que desejam o fim dos assassinatos devem aumentar a pressão sobre o Kremlin. A pergunta que fica é: Trump realmente tem um plano para encerrar a guerra, ou suas palavras são apenas retórica eleitoral? O politólogo Alexander Morozov não tem ilusões, existem dois cenários possíveis. O primeiro, os Estados Unidos simplesmente se afastam, Trump lava as mãos e deixa a Europa lidar sozinha com a crise. O segundo, a administração americana enxerga as ações de Putin como uma afronta inaceitável e parte para medidas mais duras. Mas, por enquanto, não há sinais de que isso vá acontecer. A maioria aposta no primeiro cenário, e aí o futuro da Ucrânia dependerá de uma coalizão global, que inclui Japão, Austrália e outros aliados, independentemente da posição de Washington. E falando em líderes sob fogo, a Coreia do Sul vive um escândalo político de grandes proporções. O ex-presidente Yoon Suk-yeol, que já foi o principal promotor de justiça do país, agora é réu em um processo que pode abalar as instituições. A acusação? Nada menos que tentativa de golpe de Estado. Tudo começou quando Yoon decretou estado de emergência militar no final do ano passado, uma medida que durou apenas 6 horas, mas foi suficiente para paralisar o parlamento, provocar protestos massivos e levar o país à beira do caos. Seu advogado insiste que foi um ato constitucional, mas os críticos veem uma manobra autoritária disfarçada. Enquanto o mundo gira em torno dessas crises, uma coisa é certa: as escolhas que faremos hoje definirão o amanhã. Seja na Ucrânia, onde cada vida perdida é uma tragédia evitável, ou na Europa, dividida entre princípios e interesses, ou nos Estados Unidos, onde o destino de uma nação pode depender de um único homem no poder. Fique conosco para não perder nenhum detalhe, porque, em tempos como estes, estar informado não é uma opção, é uma necessidade. E não se esqueça, sua participação faz a diferença. Curta, comente, compartilhe e se inscreva para receber as notícias que realmente importam. Juntos, podemos manter a verdade viva. A declaração de emergência militar está sob escrutínio e o que está em jogo não é apenas o futuro de um homem, mas os alicerces da democracia sul-coreana. Os promotores classificam a medida como um ato de rebelião, mas a defesa argumenta: isso não é crime, é uma questão de legalidade. Yoon, o ex-presidente agora afastado pelo Tribunal Constitucional, insiste que agiu dentro da lei, sem intenções de golpe. Mas as palavras são vazias quando o poder é usado como arma. A Coreia do Sul, uma democracia onde nem mesmo o presidente está acima das regras, enfrenta agora um teste histórico. Este processo não é apenas sobre Yoon, é um aviso para toda a Ásia. Um precedente que pode redefinir os limites entre autoridade e autoritarismo. Um corpo na fronteira, um sistema que falha. 2 dias de silêncio. Foi o que levou para as autoridades revelarem o encontro macabro: um homem sem documentos, encontrado sem vida na região de Verkhneyjavins, na fronteira entre Belarus e a Letônia. O comitê de investigação o chama de emigrante, mas a verdade é mais cruel. Desde 2021, pelo menos 116 vidas foram engolidas por essa rota mortal, segundo a Human Constanta. São pessoas atraídas com promessas de uma Europa acolhedora, apenas para serem abandonadas entre fronteiras fechadas e regimes que lavam as mãos. A União Europeia vira as costas. Minsk faz de conta que não vê. E os números não mentem: este é o 4º corpo em 2025. Quantos mais serão necessários para que o mundo acorde? O espaço não tem gênero e o futuro, também não. Pela primeira vez na história, o cosmos foi conquistado apenas por mulheres. Katy Perry, ao lado de um time estelar, da jornalista Lauren Sanches, noiva de Jeff Bezos, a engenheira da NASA Issa Bov, passando pela ativista Amanda Nguyen, nominada ao Nobel, embarcou na New Shepard da Blue Origin, um voo que já é símbolo. Vocês podem ser o que quiserem, até astronautas, declarou Perry ao pousar, com os olhos brilhando não só pela adrenalina, mas pela certeza de que representação muda destinos. E não foi só um passeio, foi uma declaração. O espaço, antes dominado por homens, agora carrega a assinatura delas. Nunca soube que era capaz de tanto amor até sentir o universo dentro de mim, confessou a cantora. Se isso não é inspiração, o que é? Bangkok em chamas, o ano novo que só a Tailândia sabe celebrar. Água, cores e uma energia que contagia o mundo, o Songkran, o Réveillon tailandês, transformou Bangkok em um mar de sorrisos e brisgas, os jatos d'água que simbolizam purificação.
Enquanto o Ocidente ainda se recupera das festas de dezembro, a Tailândia prova que renovar-se é uma arte e que a alegria, quando verdadeira, não conhece fronteiras. Agradecemos por estar aqui. Cada like, comentário e compartilhamento é um grito por jornalismo que informa sem medos e inspira sem filtros. Nos vemos em breve e que as próximas notícias sejam tão impactantes quanto as de hoje. Até lá, mantenha os olhos abertos. O mundo não para.